Fala galera, Marcelo Scomparin junto com meus amigos Marcelo Ferrari, Marcos Gustavo, mais conhecido como Gustavo. Estamos aqui no primeiro Fênix Cast, mais conhecido como FNX Cast. E a gente hoje quer falar um tema muito bacana, que é o financeiro. Financeiro que é o coração das empresas, financeiro que é aí o calcanhar de Aquiles de toda a empresa, que toda empresa tem que ter o financeiro devidamente legalizado, financeiramente correto. E para isso, a gente precisa passar aqui pelas pessoas que compõem essa mesa. Um pouquinho sobre a minha pessoa. Sou Marcelo, né? Como eu já disse, sou fundador do Fênix. Tenho também um pouquinho da Finter, né? Sou fundador da Finter, que o Gustavo vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. E sou, assim, um entusiasta da profissão contábil, que é o que eu gosto de dizer. Além de ser bacharel em Direito e estar atuando na profissão contábil há mais de 20 anos. Vai lá, Ferrari, contigo aí. É isso aí, Marcelo. Obrigado aí. Estamos aqui começando esse novo projeto, né? O FNX Cast. Acho que é um diferencial aí para nossa profissão, principalmente aqui na cidade de Maringá. E nada melhor que trazer aí o Gustavo aqui, que é o nosso parceiro estratégico na Finter, né? Então, acho que vai ser bacana aí para todo mundo que vai estar acompanhando hoje e possivelmente depois as informações que nós vamos trazer aqui para os empresários. E me apresentando um pouco, eu também sou, não por acaso temos coincidência somente no nome, né? Então é Marcelo Ferrari, eu também sou sócio tanto do Fênix quanto participação na Finter aí com o Marcelo e com o nosso parceiro aqui, o Gustavo. E vamos lá, vamos trazer bastante conteúdo e informação aí para enriquecer ainda mais aí os nossos empresários que estão cada vez mais precisando de informação. Aí eu passo a bola para você, Gustavo. Vamos lá. Prazer estar aqui nesse primeiro Fênix Cast, né? FNX Cast. A gente já tem uma caminhada juntos. Sou o Marcos ou o Gustavo, né? Marcos Gustavo. Então, junto com o Marcelo Scomparin e com o Marcelo Ferrari, fundando a Finter, Terceirização Financeira. A gente já vai falar um pouquinho mais o que ela traz, né, para os clientes. E é um prazer. A gente já tem uma caminhada aí de alguns anos, né? Desde da parte contábil ali, pelo menos há uns 10 anos, né? E com esse projeto, com a Finter, que é uma empresa que está aí para fazer a diferença na vida dos empresários aí. É legal, né? Pessoal, a gente está em casa, a gente está falando aqui de amizades e de amizades empreendedoras de mais de 10 anos. E isso não tem preço, porque isso a gente leva credibilidade, isso a gente leva seriedade, a gente leva respeito e transparência, que é isso que a gente precisa para os nossos clientes. Se a gente se dá bem entre nós aqui, que é o que a gente sempre fez, temos sim nossas discussões em prol do trabalho, em prol da nossa melhor entrega, por que não levar isso para os nossos clientes, que é isso que a gente está fazendo. E a todo momento, né, tanto o Fênix quanto a Finter, o foco é sempre o cliente, né? A melhoria nos processos, na informação, pensando no cliente. Boa. E foi através dali que surgiu a Finter. Né? Mas antes de falar de como surgiu a Finter, acho que é legal a gente falar o porquê nós segregamos o Fênix da Finter. Por quê? Maravilha. Lá atrás, na primeira sede do Fênix, que ainda era na Américo Belay, Ferrari, na Avenida Américo Belay, só que um pouquinho mais distante de onde a gente está. Já tem Perfeito. Muito tempo. 18 Muito anos. tempo, um 18 pouquinho anos, né? por aí. Esse ano a gente completa a maioridade, né? Então, um cliente nosso, né, além dele fazer a contabilidade com a gente, ele queria que nós fizéssemos a parte de orientação financeira dele. Isso. E queria também que nós fizéssemos os pagamentos dele, porque ele não queria perder tempo com o financeiro dele. Ele tinha outras atribuições, ele tinha uma baita de uma empresa com mais de 400 com mais de 400 pessoas, melhor dizendo, e aquele projeto que estava na nossa mão, ele já tinha delegado e queria que a gente fizesse o financeiro e o contábil. Então, a história que o Fênix sempre teve ligado ao financeiro já está no nosso DNA também. Sim. E a gente foi vendo que a gente estava fazendo aquilo de maneira gratuita,
né? Foi fazendo aquilo de gratuito. Embutido nos honorários contábeis, mas com uma alta responsabilidade. Até que chegou um dia em que o Rafa, eu me lembro que o Rafa, que é um baita parceiro nosso, hoje cliente, muito bem conceituado em Maringá, falou assim, cara, o cliente quer que nós vamos no banco sacar um cheque de 50 mil reais, cara. E aí, como é que a gente faz? Olha a responsabilidade embutida nisso. E ali veio um cliente, veio 2 clientes, só que aí a gente começou a ter mentalidade empreendedora, né? E aí começamos a perceber que se esse serviço ficasse dentro do escritório da Fênix, a gente passaria a não ter esse faturamento. Ou confundir mesmo o cliente, né? O que é o serviço de contabilidade, aonde que entra o serviço financeiro. Acabava que o cliente não sabia o que ele estava contratando, né? Se eram os 2, se era somente um. Então, isso também foi fundamental aí nessa... Avançando um pouquinho mais nessa história, 2, 3, 4, 5 clientes, um erro que a gente cometeu, e isso não é pecado falar, foi pegar uma pessoa do convívio contábil para tocar essa operação do sistema financeiro. Vocês sabem que isso foi infundado. Uma prática que a gente conseguiu simplesmente atrapalhar o nível tático e operacional da nossa empresa sem entrega. Isso está sendo gravado, isso vai estar disponível, né? Nas melhores plataformas digitais desse país, mas que foi uma prática que a gente viu que deu errado, porque nós atrapalhamos a entrega ou da contabilidade ou do financeiro. Exato. Por que eu estou citando tudo isso, pessoal? Para a gente ver que fez total sentido a gente segregar a Finter, os serviços financeiros do Fênix. E aí eu falo da criação de um novo CNPJ. A gente é meio confuso. É Marcos Gustavo, Gustavo para um, Marcos para outros, né? Isso. Como a gente já se conhece há muito tempo, então eu não consigo chamar você de Marcos. Pode eu chamar chamo você de Gustavo. Entendeu? Então, aí veio o Gustavo naquela sensação de sócio. Eu sou sócio, eu tenho atribuições, eu tenho direitos, eu tenho obrigações e eu tenho que alavancar essa empresa. Então, Gustavo, a minha primeira pergunta, a minha primeira provocação é como que você se viu encurralado, né? Nesse sentido? Porque a gente já tinha a experiência que ficar dentro da operação do Fênix sem cobrar não fazia sentido para nós por conta das responsabilidades assumidas, por conta dos riscos. E a gente tinha uma segunda experiência que uma única pessoa para tocar 2, correr, bater escanteio e subir lá na área para cabecear, fazer o gol, não era legal. Sim. Então, essa foi a primeira sensação. Conta um pouquinho para nós como foi isso. Só fazendo um adendo aí, Gustavo. E é bom ressaltar, né, que o Gustavo, ele na verdade, nesse momento foi também de extrema mudança para ele, né? Nós até brincamos que ele trocou de lado do balcão, né? Então, além de ele estar começando um negócio novo, por mais que a gente tinha essa história que você colocou aí, mas era um desafio, né? Que é um modelo de negócio diferente, não é um modelo de negócio que você encontra em qualquer esquina, vamos dizer assim. E para ele também, né? Ele estava saindo de uma questão, de um lado da CLT, para se tornar, a partir dali, o dono do seu próprio negócio, vamos dizer assim, né? Mas vai lá, Gustavo. É isso mesmo. Então, assim, de mais de 10 anos ali de contabilidade, vamos falar assim, a gente sempre viu, eu sempre vi a necessidade de agregar mais para o cliente, né? Eu nunca tive o espírito de ficar atrás do computador fazendo somente trabalhos operacionais. Eu queria que o meu trabalho fizesse a diferença para o cliente, de alguma forma. E quando surgiu a possibilidade da gente formalizar realmente os serviços financeiros, então a partir dali começou o desenho do que seria essa empresa, né? Que tipos de serviços nós ofereceríamos, quem seria o nosso público, quem seria o nosso cliente ideal. No meio desse processo, muitos erros, muitos acertos, e a cada dia a gente vai evoluindo cada vez mais para conseguir entregar melhor para o cliente. Então, assim, foi uma mudança de chave, uma mudança assim, de realmente quero ter o meu próprio negócio, quero fazer a diferença para o cliente, eu quero
transformar esses serviços financeiros que antes era visto como um setor, um serviço dentro de um escritório de contabilidade, a gente queria ter uma marca própria, a gente queria poder mostrar para o cliente: somos uma empresa que presta esse serviço para você e a gente quer te ajudar nesse desenvolvimento. Né? Então, acho que todo esse processo de mudança da área contábil para o setor financeiro veio muito disso, dessa vontade de construir algo novo, falando tanto da parte pessoal, né, quanto da parte realmente do desenvolvimento profissional. Né? A questão da entrega, montar a equipe, a questão de site, sempre foi minha vontade, meu sonho ter a minha marca, ter algo ali realmente que eu pudesse conduzir e ver ele crescer. Né? Então, a Finter, ela começou essa mudança a partir dessa também mudança da postura também profissional ali. É bacana isso, né? Porque daí você foi inserido em alguns grupos de conversa, nossa, porque daí ele passou a perceber, Ferrari, que das 8 às 18 a gente trabalha. Das 18 até as 22, 23 horas, nós fazemos a diferença. E depois daí a gente dorme. Né? Que o empreendedor, a gente não tem hora para estar fazendo discussão, para estar tratando com o cliente. Talvez sim, um freio no final de semana, até porque a gente precisa de liberdade de... acho que não é liberdade, mas a gente precisa liberar o nosso cérebro para que ele oxigene, né? Para que a gente tenha novos pensamentos. Isso. Mas eu creio que essa revolução na tua vida fez muito sentido pela pessoa que você é, cara. Pelo resultado que você entrega. E pelos resultados que os clientes estão vendo em você. Porque ao mesmo tempo que você errou rápido, nós erramos rápidos, nós também corrigimos rápidos. Hoje nós temos lá com você, nós temos 5 pessoas na operação e temos clientes dos mais diversos segmentos. Mais diversos segmentos. Hoje, olhando lá para a nossa operação, qual a maior dor que você vê nos nossos clientes? Fala assim, de bate-pronto. Tá. Falta de tempo, né? Acho que é o principal ali dos clientes. Mas é difícil a gente falar um único ponto, né? Eu acho que a terceirização financeira, ela inclui muitas informações ali para a necessidade do cliente, né? Uma delas é que, principalmente, sim, o nosso público, eles são empresas, micro e pequenas empresas. Né? E as micro e pequenas empresas, na sua grande maioria, são tocadas pelo empresário. O empresário ele absorve quase que 90%, 100% das operações do seu negócio. Né? Então, cuida da parte de vendas, cuida da parte estratégica, quando sobra tempo, cuida do financeiro. Então, assim, são várias atribuições que o empresário tem. E a gente sabe que o medo dele de delegar algo tão importante que são as informações financeiras, isso também é uma barreira. É uma barreira que a gente vem constantemente tentando quebrar isso, mostrar para o cliente que nós somos uma força-tarefa aqui que consegue contribuir e dando a segurança, o suporte para que ele consiga desenvolver as atividades do negócio dele. Pensar lá quem que vai ser o melhor parceiro para fazer a empresa dele crescer, qual que é o que ele precisa fazer na parte de vendas, o que ele precisa realmente administrar o negócio dele. E ele ficar atrás do balcão, cuidando do processo operacional de lançar o contas a pagar e o contas a receber, a gente viu que isso não era... É importante para o negócio, mas não para o empresário, para o dono do negócio fazer. É possível delegar esse tipo de função. E dentro dessa nossa carteira de cliente, pegando até um pouco da sua fala com relação aos clientes que nos acompanham já há bons anos, alguns deles não têm nem a estrutura física para contratar um profissional, para colocar um profissional ali, não tem a sede. É um prestador de serviço que ele está sempre na rua. Então, assim, a gente facilitou a vida dele no cenário assim, ele não precisa ter uma sede própria. Nós estamos localizados no endereço, a empresa está ali, nós temos meios de comunicação, telefone, WhatsApp, e-mails, que a gente consegue manter em dia essas informações, essas comunicações, e a gente atende toda essa parte do financeiro para ele. Então, assim, a Finter ela surgiu para simplificar a vida do profissional.
A Finter veio na sequência, né? Mas a gente fala assim, a entrega dos serviços financeiros, ela veio para a gente contribuir com essa dor que os clientes, envolvendo o escritório de contabilidade, os clientes que ali estavam nos procuravam e relatavam essa dor. Então, assim, não é um, não é dois que tem esse problema. A gente vê que é uma dor de diversos clientes, né? Independente do porte, ele tem alguma dificuldade com relação ao financeiro. Então, a gente viu nisso a oportunidade também de expandir. Se a gente já fazia esse trabalho para 1, para 2, por que não fazer isso para 3, para 10, para 20 e assim por diante? Então, foi ali que a gente realmente formalizou a Finter e deu uma cara realmente de somos uma empresa focada na terceirização financeira do negócio. E assim, Gustavo, uma coisa legal que você colocou aí, né? Complementando a sua fala aí e já devolvendo para você. Porque assim, é muito comum, né, nesse tamanho desse tipo de negócio, o cliente realmente ele bateu o escanteio e ir lá cabecear na área, né? Então, ou seja, ele é o prestador de serviço, ele é o que atende. O empresário, né? O empresário. Ele tem que emitir a nota fiscal, tem que fazer o recebimento, pagamento, enfim. E isso realmente é uma das coisas que talvez faça com que ele não tenha esse controle, essa organização e esse planejamento. Certo. E aí eu trago para você, porque não é fácil também para o empresário ter essa confiança e como que vocês constroem na Finter essa confiança, essa credibilidade que nós sabemos que a empresa tem, essa seriedade, mas é difícil também tirar da mão do cliente nesse primeiro momento, né, o controle financeiro, né, que ele tem e de repente ele passar para um terceiro. Acho que isso aí também é um desafio que vocês enfrentam lá, né? Isso mesmo. A gente enfrenta esse desafio e até para facilitar até o entendimento, respondendo a essa sua colocação, hoje a Finter, até para ficar claro para quem está nos acompanhando, a Finter hoje ela é uma empresa que presta serviço de terceirização financeira, não é uma financeira. Deixa eu até aproveitar. Por que a gente utiliza o termo terceirização financeira e não BPO? Responde nessa mesma pergunta. Porque é muito comum o termo BPO, né? Que é bonito, usado nos grandes centros. Isso ficou muito comum hoje, principalmente dentro dos escritórios de contabilidade, usar o termo BPO financeiro, né? O BPO financeiro ele vem do inglês, né? Que nada mais é do que a terceirização de processos. Aí a gente está falando de terceirização de processos financeiros. E a gente vê que o nosso cliente, o nosso público, que são micro e pequenas empresas, muitos deles têm uma linguagem mais simples. E a gente quer estar do lado desses caras para fazer as empresas deles se desenvolver. Perfeito. Então, por que a gente vai tratar com nomes customizados, sendo que a gente pode falar para ele o que a gente faz? Isso. Então, a Finter é terceirização financeira. Aí, dentro da terceirização financeira, que é diferente de, por exemplo, a gente não é um banco, a gente não é uma empresa, né, de linhas de crédito. Nós entregamos para o cliente toda a rotina operacional que um departamento financeiro tem. Lançamento de contas a pagar, lançamento de contas a receber, conciliações bancárias, controle de cartão de crédito, emissão de relatórios, emissão de notas fiscais. Então, assim, o nosso trabalho é o quê? Absorver a parte burocrática que toma tempo desse empresário, né? Então, igual eu mencionei, em muitos casos, ele faz tudo na empresa dele. Quando sobra tempo, ele faz o controle financeiro quando faz, né? A gente já pegou casos ali, ou o cliente fazia um controle num caderno, ou em uma planilha de Excel, e muitas vezes a gente já pegou essas planilhas de Excel e as fórmulas não estavam batendo, então o resultado final para ele eram todos resultados errados, né? E o que a gente fez foi usar de um sistema de controle de gestão financeira e fazer todo esse processo para ele, né? Então, hoje, dentro lá do serviço da Finter, emitimos as notas fiscais, lançamos o contas a pagar e o contas a receber. Em alguns casos, nós efetuamos o pagamento, né, direto lá no banco, a gente efetua o pagamento para o cliente. Quando você fala da questão da confiança, hoje nós temos clientes que são assim, eles iniciam lá conosco, a gente tem uma proposta, a gente demonstra para ele quais são os serviços, o que a gente vai agregar para o negócio dele. E muitos dos casos, eu prefiro não absorver o financeiro dele de imediato, ou a efetivação do pagamento, justamente por essa questão de confiança.
Porque se eu tivesse do outro lado, eu também ficaria inseguro de dar a chave do meu banco para alguém que muitas vezes eu... Você deu a chave do cofre, né? Não Vamos assim dizer. Nesse primeiro momento, eu não né? conheço. Então, assim, primeiro eu quero criar essa relação de confiança. Então, a gente entrega um primeiro serviço que é somente a parte operacional. Entregamos para o cliente o relatório do que ele tem a pagar na semana, no dia, o que está em atraso. Então, nosso papel é lançamos as informações no sistema, compilamos tudo isso em relatórios financeiros, entregamos para o cliente e ele vai decidir no que ele paga e o que ele não paga. Isso para as empresas que têm necessidade de fluxo de caixa, né? De fluxo de caixa. E a todo momento a gente reforça, a gente tem um contato diário com relação a esse tipo de serviço, né? E aos poucos os clientes eles vão tendo confiança, porque a gente começa a entregar valor a partir do momento que a gente entrega esses números financeiros. E ali a gente cria essa relação de confiança e daí é onde a gente consegue expandir, né, o serviço que a gente oferece para o cliente, tirando dele toda essa carga, inclusive de efetuar pagamentos, né? Então daí a gente assume lá essa responsabilidade. Tem um processo de construção aí, né? Sim, sim. Acho que isso aí que é a base de todo negócio, né? Com certeza. Consegue fazer as entregas no primeiro momento, né? Tem um cronograma de trabalho, né? Isso aí, com certeza, a confiança ela vem em conjunto, né? O que eu sempre escuto, e por isso que um dos maiores demandantes, né, dos serviços financeiros, talvez é o nosso próprio cliente da contabilidade, que ele fala assim, cara, eu faturo, eu vendo demais. Cadê meu dinheiro? Não tenho tempo de nada, nem de ir ao banheiro, mas cadê o meu lucro? Né? Como que você lida com essas situações quando surge esse tipo de cliente lá? Qual que são as suas atitudes, quais são os seus primeiros passos? Porque você tem que fazer todo esse papel de identificação lá. Sim. Como que a Finter trabalha nesse sentido? Nesse início, a gente já atendeu clientes que desde o início fala exatamente onde está meu lucro, trabalho, mas eu não sei para onde está indo meu dinheiro. A todo momento, por mais que a nossa vivência já traz algumas expertises, vamos falar assim, né? A gente procura não tirar nenhuma decisão precipitada com relação ao negócio do cliente. O nosso trabalho inicial vamos pegar todas as informações do dia a dia que envolva a entrada e saída de dinheiro dessa empresa e a gente vai registrar essas informações no sistema. Passado um mês, a gente já começa a ter os resultados, a gente já começa a ver a geração de caixa dessa empresa, a gente já consegue mensurar quais são as despesas que estão consumindo o maior recurso financeiro do negócio, e aí a gente já começa a mostrar para o empresário para onde que está indo parte desse dinheiro. Já teve um trabalho que nós fizemos da terceirização financeira, que era exatamente essa função, e quando nós preparamos todo o fluxo de caixa, a DRE financeira do cliente, a gente identificou que o empresário ele vinha retirando mensalmente ali alguns recursos da empresa, pagando contas pessoais. Então hoje a gente tem muito essa situação de misturar as contas pessoais com as contas da empresa. Então é uma despesa de escola do filho, é uma energia, um telefone da residência. Então, de pouquinho em pouquinho, o empresário ele não percebe para onde está indo o dinheiro dele. Então, quando a gente inicia esses trabalhos, a gente coloca todas essas informações que estão perdidas ali, e a gente coloca isso dentro de um sistema, e a gente consegue preparar relatórios para mostrar em qual tipo de despesa que a empresa está tendo, muitos empresários acabam se assustando, falando, não acredito. Uma outra cliente que a gente atende, ela estava tendo um gasto absurdo com iFood. Não sei se podia falar iFood. Mas... Não, pode, aqui não tem problema de falar. Não está patrocinando, né? Mas ela estava tendo um alto gasto com iFood. Estava no cartão de crédito da empresa, aí a empresa estava bancando esses gastos pessoais. Tanto é que quando nós levantamos o consumo com iFood, ela se assustou, falou, não, tá errado? De onde que tá vindo isso? Não, mas estava ali, estava no cartão de crédito. Eu me lembro de uma situação também que logo no começo, lá nos primórdios, como a gente falou aqui, era eu que operacionalizava um cliente de terceirização financeira e que uma cliente também
recebeu uma ligação de uma loja de grife, do shopping, de bolsas. E eu me lembro que a bolsa custava... Cara, isso faz muito tempo, mas era algo assim em torno de 30, 40 mil reais. Era o dinheiro que ela tinha no caixa da empresa. Ela pegou aquilo como se fosse dela, em espécie, e foi lá e comprou a bolsa, né? E daí, no final do mês, a gente apresentou o relatório para o então empresário, né, que era esposo e tal. E daí a gente identificou aquilo como um prolabore. Daí ele falou, não, é impossível gastar isso como... eu retirar isso como prolabore. Né? O que acontece? Primeiro, as pessoas entendem que eles têm que ser ricos e depois as empresas. E ao contrário. Sim. O prolabore, ele tem que ser adequado às suas necessidades pessoais. Ele não pode ser nem de menos nem de mais, mas ele tem que ser uma vida, teoricamente, que seja suportada com o valor que você vai receber. Mas eu entendo que primeiro a empresa é rica. Depois o sócio passa a ter uma vida com mais frequência, com mais liberdade econômica, vamos assim dizer. Então você já deu alguns insights aí. Primeiro, que é o princípio da entidade contábil, que é separar as contas pessoais das contas da empresa. E eu peguei o teu gancho e falei da necessidade da criação de um prolabore. Ou eu já vi muitas empresas no começo das suas jornadas definirem prolabore zero, como foi o caso do Fênix. Quando nós começamos o Fênix, a gente não tinha prolabore. Pelo contrário, nós aportávamos dinheiro até que a gente conseguisse uma certa robustez, um caixa, né, para a gente começar a ter as retiradas prolabore. Que nada mais é do que a gente tinha receita menos os custos e o prolabore era... Naquela situação também, era um valor que suportava os meus custos, que não eram tanto, porque eu morava com os meus pais, tinha um custo realmente reduzido. Né? Então, esse prolabore ele tem que existir, sim, mas ele deve ser adequado... Proporcional, né? À realidade da empresa. Exatamente. Né? E tem muitos casos também, né, que eu acho que... A gente comenta, né, que aqui em Maringá isso não acontece nas empresas, não. Isso acontece muito fora daqui, né? Mas o próprio empresário também, ele numa dessa, ele está pagando outras coisas que ele entende que naquele momento seja importante. Começa a fazer investimentos, né, consórcios, investimento em terreno. Às vezes não são nem despesas como você colocou, né, que acontece, a gente sabe que acontece. E às vezes acaba se confundindo também, né? E não entende que aquilo, na verdade, talvez é um sonho dele, não é o sonho da empresa, né? Que o Marcelo colocou, né? Exatamente. Que é primeiro a empresa, né, rica, depois o sócio fazendo parte desse ganho, né? Desse lucro lá na frente. Então são situações que você colocou bem, que são coisas que vocês conseguem mapear, né, Gustavo? Sim. O nosso trabalho é realmente esse, é mapear. Né? A gente quer entregar tranquilidade para o cliente para realmente ele tomar algumas decisões. Sejam essas decisões envolvendo o crescimento, o investimento na própria empresa ou investimento ali através de distribuição de lucro, alguma, né, situação dessa envolvendo esses sonhos pessoais. Né? Mas sempre focado nisso que vocês falaram. Primeiro, a empresa precisa ganhar corpo, a empresa precisa estar ali sendo a fonte da renda dele. Da riqueza. Então, a partir do momento que ele seca essa fonte, ele vai beber água da onde? Né? Então, assim, ele tem que fazer de tudo para preservar o patrimônio ali da empresa dele, porque quanto mais ela crescer e ele conseguindo ter as ferramentas para administrar melhor o seu negócio, é onde ele vai conseguir colher esses frutos lá na frente. Legal. Né? Então, nossa proposta é justamente essa. Dar essa tranquilidade. A gente sabe que, principalmente no nosso país, a gente sabe o quanto é difícil. A gente batalha e parece que a gente está muitas vezes no mesmo lugar. Então, assim, sem planejamento, a chance da gente chegar, de repente, até ao fracasso é muito grande. Então, assim, a gente tem que se blindar de boas informações para que a gente tome boas decisões. Né? Então, o nosso papel realmente é esse. Legal, cara. E indo um pouquinho, eu sei que a gente está falando de financeiro, a gente falou de aqui algumas coisas contábeis, né? Por exemplo, separação
das contas pessoas físicas e jurídicas, falamos do Prolabore, mas vamos falar um pouquinho de receita, de custos, né, e de formação do preço de venda. Como que a Finter, terceirização financeira, dá o dedinho dela nessa situação? Porque muitas das vezes, o que acontece? O camarada, a gente sabe que o custo, o produto, vamos supor, esse copo aqui, o preço dele, eu não sei quanto custa um copo desse, mas vamos supor que ele está nas lojas XYZ ali, ele está por R$100. Mas o custo dele, ele tem ali por 60. Mas a gente sabe que, teoricamente, quem dita o preço de venda é o mercado. A gente esquece, por exemplo, que ele tem o custo do produto, mais frete, mais impostos. E a gente vê simplesmente empresários querendo vender. Vender. Se ele comprou por 50, ele achando se ele vender por 55, ele já está ganhando dinheiro. Como que a Finter trabalha nesse sentido? Ela dá o pitaco? Ela faz alguma orientação nessa receita? Como que a gente faz isso? Com relação à precificação, a Finter dá sim seus pitacos, né? A gente fala assim que para você construir um preço de venda, você tem que levar 3 Cs em consideração. Boa. Que é o cliente, o que o cliente está disposto a pagar, o custo desde os insumos de matéria-prima até mesmo o custo da mercadoria em si e as suas concorrências, né? Então, assim, se eu tenho um custo baixo de um produto, mas o meu cliente está disposto a pagar muito mais alto por isso, eu não preciso ficar limitado a um preço de venda baixo. Eu consigo agregar valor e vender ele por ter um preço de venda superior. Mas não adianta eu ter um preço de venda superior, sendo que minha concorrência entrega o mesmo produto por um valor mais barato. Então, por isso que a gente tem que analisar tudo isso. Um preço de venda ele tem que ser suficiente para cobrir, no mínimo, o custo do produto. Eu não posso comprar por 50, vender por 40. Né? Agora, eu também não posso comprar por 50 e vender por 50. Por que isso? Porque por trás da formação do preço de venda, a gente tem que levar várias outras despesas operacionais em conta. Uma delas é que se eu for vendo com nota fiscal, eu já tenho que pagar imposto. Então, eu não posso comprar por 50 e vender por 50, sendo que eu vou ter uma despesa com os impostos. Então, na precificação, e isso são algumas fórmulas matemáticas ali que realmente precisam ser feitas, aí já envolve alguns pontos mais técnicos ali realmente para essa formação do preço de venda, é que o cliente não perca dinheiro precificando mal o seu produto. Às vezes ele comprando por 50, vou vender por 100, vou ter o dobro ali, estou tendo 100% de lucro. Muitas vezes não tem. Às vezes ele pode estar tendo prejuízo dentro da sua operação mesmo vendendo a 100, pagando comissão para fornecedores, pagando os impostos, enfim, tem uma série de outras despesas que podem impactar nessa formação do preço de venda. Então, tudo isso a gente tem que ser mapeado, a gente tem que levar em consideração os custos, quais são os impostos, as taxas de comissões, o lucro desejado por parte do empresário. Então, assim, são várias despesas que a gente precisa levar em consideração para daí sim. Aí a gente chega a alguns índices, markup, enfim, aí a gente consegue, a partir dali, definir preços de um produto ou até mesmo de um serviço para o cliente. Eu fiz questão de tocar nesse ponto, cara, porque você sabia que é matemático que as empresas no Brasil fecham as suas portas nos 5 primeiros anos por falta de gestão financeira. E os custos estão diretamente relacionados a essa gestão financeira. Então, por que eu fiz questão de falar desse ponto? Gestão financeira não é só controlar o quantos a pagar e quantos a receber. Sim. É análise de um todo. Sim. É você estar validando todo mês a sua demonstração do resultado do exercício, que para nós é um termo comum, mas é DRE, as suas despesas, os seus desembolsos. O seu desembolsos é terrível, né? Os seus desembolsos. Verificando os índices que isso dá em relação à sua receita. Exato. Né? A gente vê lá no escritório, isso não é incomum, alguns empresários fazendo capital de giro com os impostos deixados de pagar. Isso é uma cultura que os governantes deixaram para os empresários. Né? E hoje, a Selic como está,
Né, Ferrari? Você tem um pouquinho mais de experiência na área tributária, pode contribuir também. Então, olha só. E daí vai lá o Gustavo e fala assim, ó, você está deixando de pagar um imposto aqui de R$10 mil, que a partir de amanhã ele já está correndo 0,33% de juro ao dia, né? Mas, como contrapartida, você... O que você está deixando de gerar de receita? Qual que é o custo desse dinheiro? Isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, eu falo sempre nesse ponto, né? Qual que é o menor juro que você está deixando de contrapartida? É bem isso, Marcelo. Você tocou num ponto legal que vai de encontro com o que vocês comentaram da precificação, né? E hoje o empresário ele tem feito muito essa situação de deixar de pagar os impostos e... Esperar um parcelamento. O governo acostumou mal os empresários com os refis da vida, né? E isso, de certa forma, tem colocado alguns empresários em situações desconfortáveis a longo prazo, porque realmente é aquela falsa ilusão de estar postergando para pagar lá na frente. Mas o que acontece? Na grande maioria das vezes, eles estão tirando de um lugar e colocando em um outro que não é para uma rentabilidade maior. Às vezes está simplesmente, talvez, apagando um outro incêndio. Sim. Não estou apagando o incêndio do imposto agora, mas estou apagando outro. Não está, talvez, reinvestindo ou fazendo uma estratégia mais inteligente. Exatamente. E às vezes, o empresário não tem a noção e nem o conhecimento técnico para fazer uma precificação correta, para ver onde está o furo. Porque, realmente, se ele não está pagando o imposto, alguma coisa está errada na gestão. Hoje já começa aí, né? Hoje, quando a gente fala do aspecto financeiro, a empresa ela já tem que prever os impostos, né? Da mesma forma que eu mencionei que dentro de uma precificação a gente tem que levar em consideração os impostos para ter o preço de venda adequado, então já tem que compor dentro da programação, do contas a pagar da empresa, tem que estar lá as provisões dos impostos, né? Hoje, igual vocês mencionaram, a questão dos juros que ocorrem pelo não pagamento do imposto no dia, às vezes pode ser desvantajoso, né? Quando a gente analisa por essa forma. Então, assim, dentro do cenário financeiro, a gente sempre vai trabalhar para que a empresa consiga cumprir com todas as suas obrigações mensais. Gerando informação. Gerando as informações, colocando preços de vendas adequados para ele pagar essa carga tributária, que a gente não vai nem entrar no mérito se a carga tributária é alta, se ela é baixa, mas a gente consegue tratar a informação do que a empresa, a partir do momento que ela é constituída, que os impostos fazem parte do dia a dia da empresa. Então a gente não tem como não olhar para isso, não levar isso em consideração, achar que a gente vai deixar para frente, que a gente está dando um jeito de fugir, né, dos impostos, dessa carga tributária. Não. É aquela coisa, né? O imposto, infelizmente, é bastante... Pro bem ou pro mal, né? Ele faz parte da nossa cadeia empresarial. Mas a questão, acho que aí entra bem a Finter, né? É se eu tenho 10% de imposto, 15%, o que eu estou fazendo para administrar os outros 85%? É esse olhar. Exatamente. Esse olhar ao inverso, né? Não olhar só para o final da conta a pagar lá do imposto, mas e os outros 85%, os outros 90%? Como que a Finter ela tem esse viés, né? De olhar para essa questão do gerencial da empresa, né? Porque às vezes o empresário no dia a dia ele foca somente os aspectos contábeis, um percentual final de imposto e talvez não olha para dentro de como melhorar as informações. É uma força-tarefa. E nesse caso, assim, a Finter ela é parceira dos escritórios de contabilidade, parceira do Fênix, do contador do cliente. Porque tudo isso está envolvido. Você mencionou assim, tem 10% mais ou menos de carga tributária, 20%. O que está fazendo os outros 90%? Isso. Até mesmo dentro desses 10% de carga tributária, a gente tem a comunicação com o contador para falar para o cliente assim, vamos analisar o seu caso, vamos ver se realmente dentro do que a lei permite, se a gente não consegue ter uma redução, tem algum benefício dentro do teu segmento, não tem? Então, assim, é feito também, estou dentro do melhor regime tributário, não estou? Então, assim, existe essa força-tarefa com o contador para pensar na redução da carga tributária.
ao mesmo tempo que a gente vai olhar também para os outros 90%. Estou tendo um custo de mercadoria muito alto, estou tendo despesas operacionais, despesas administrativas muito altas. Como que eu consigo reduzir isso? Como que eu consigo elevar o meu preço de venda para eu ter melhores resultados? E tudo isso, o cliente, né, o empresário, ele só vai conseguir a partir do momento que as informações dele saiu do papelzinho ali do pão, da planilha, e realmente ele foi estruturado, foi desenvolvido esses relatórios. E daí vem alguns exemplos de relatórios, né? Fluxo de caixa, a DRE, que são um dos principais relatórios financeiros que o empresário vai conseguir identificar a saúde financeira do negócio dele. Falando da DRE, a DRE ela já parte assim para uma análise mais que a gente fala de regime de competência. Tem muita confusão nesses dois. Muita confusão. Dois relatórios, né? Não necessariamente vai ser só regime de competência, mas na sua grande maioria a DRE ela vai seguir o regime de competência. O que é esse regime de competência? É registrar as informações pelo fato gerador, que é a compra ou a venda. Vamos resumir aqui a emissão da nota fiscal. E não pela entrada ou saída do dinheiro da empresa. Então, isso é a DRE. Então, se eu vendi em um mês 200 mil reais, tive lá minhas despesas, meus impostos, e eu tive um lucro de 50 mil reais, não quer dizer que eu vou ter 50 mil reais no meu caixa. Né? Então, assim, dentro daquela demonstração das operações que tiveram daquele mês, é uma fotografia do resultado da empresa, lucro ou prejuízo. Aí a gente parte para um relatório complementar, que é o fluxo de caixa, que ele entra não mais pelo regime de competência e pelo regime de caixa, que ele desconsidera o fato gerador, que é a compra ou a venda, e ele leva em consideração a data que eu estou pagando e a data que eu estou recebendo. Então, muitas vezes eu faço uma compra para pagar em 14, 28, 30 dias, mas a minha venda, às vezes eu estou parcelando 30, 60, 90, 120. Isso. Então, assim, o meu fluxo de caixa, muitas vezes ele fica comprometido por conta do prazo que eu dou também para o meu cliente me pagar. Então, assim, um relatório ele vai mostrar se as minhas atividades, a minha operação, ela está sendo lucrativa ou não. E o outro relatório vai mostrar assim, o que está acontecendo com o dinheiro? Como que eu vou administrar o meu dinheiro? Né? Então, tem esses dois relatórios que eles se complementam e eles são extremamente necessários para qualquer porte de empresa. Boa explicação. Acho que o empreendedor, o microempresário que está escutando a gente, ele vai ter uma ideia muito certa do que é competência, do que é fluxo de caixa, né? Do que é caixa, né? Muito bacana. E além disso, se ficar alguma dúvida para você, que é nosso cliente, que é nosso futuro cliente empreendedor, nosso amigo que está escutando, porque aqui a gente fala e se ficar dúvida, pode clicar em algum lugar nesse vídeo, na descrição desse vídeo, que a gente pode estar te respondendo, inclusive tributariamente, tem regimes para isso, tá? Mas, pessoal, olha que legal também essa questão da falta de dinheiro para a gente em uma empresa, para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. Uma empresa sem dinheiro, eu costumo dizer que é uma empresa que se ela não está crescendo rapidamente, ela está morrendo lentamente. Por que uma empresa sem dinheiro tende a morrer lentamente? Porque as taxas de juro de financiamento que elas vão buscar, por conta de score, por conta de falta de documentos financeiros, contábeis, sempre vão ser maiores. Isso é um ponto. Segundo, ele tende a buscar juros, teoricamente, colocando algum bem em garantia que, teoricamente, ele não vai ter ou vai pedir de terceiros. Né? E o que vai acontecer com isso? Tende a acontecer isso, que a gente vê muito isso acontecer. Uma empresa dilacerada, sem pessoas capacitadas, sem mão de obra boa, sem estrutura, computadores, estrutura que eu falo mesa, cadeira, um ambiente com ar-condicionado legal, sem capacidade de reinvestimento em máquinas, vamos supor que seja uma indústria. Né? Então, é muito sério esse bate-papo. Vamos supor que seja uma empresa, Gustavo, que ela participe de licitação.
A falta de pagamento de impostos vai travar a CND, trocando em miúdos. CND, certidão negativa de débitos. Se ela vende para governo, o que vai acontecer? Ele só vai receber mediante a apresentação. Ele vai ser forçado a fazer um parcelamento, aquele que a gente chama de ordinário, que muitas vezes não vai ter um refis com taxas de juros, com desconto de juros e multas apropriado. Vai jogar no fluxo de caixa dele a parcela acrescida de Selic, que é um absurdo. Né? Olha a bola de neve que ele se envolve. Por isso que esse bate-papo é tão sério. Além do mais, quando a gente apresenta uma empresa na contabilidade, um balanço com alguns índices, depois até gostaria que você falasse dos principais, os mais conhecidos, quais são mais relevantes, algumas nem são habilitadas por conta desses índices. Então, esse bate-papo aqui de receita, custos, despesas, é muito importante, financeiro, tudo está relacionado na empresa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desses índices, que são muito importantes ali para análise, principalmente de quem está participando de licitações, das análises dos balanços, porque é um trabalho, teoricamente, que a Finter está capilarizada ali. Com relação a indicadores, né, quando a gente fala até da parte financeira, são vários os tipos de indicadores que os empresários podem analisar, né? A gente partindo primeiro ali da questão do financeiro, que eu falo assim, até chegar na contabilidade, o empresário precisa primeiro definir o que está acontecendo dentro da sua empresa, né? Que daí a gente fala que é a parte gerencial. Então, entender as margens, né, que de lucro, a margem bruta, a margem líquida do seu negócio, a margem de contribuição, e até falando assim, tantas margens, o que significam essas margens, né? Nada mais é do que você analisar qual o resultado que a tua empresa está tendo. Então, em algumas delas, você vai analisar, por exemplo, a margem bruta. Eu quero analisar dentro da minha receita e abatendo ali os meus custos direto, qual é o resultado que minha empresa está tendo? Então, ali você começa a ter alguns percentuais que mostram se a sua empresa, a partir do momento que ela vendeu e a gente já está deduzindo desses valores os custos diretos do produto, se a empresa ela já partiu de bons resultados, né? Então, assim, quando a gente vai fazer algumas análises, a gente parte já para ver como que inicia a qualidade financeira, né? Qualidade dos resultados desse negócio. A margem de contribuição, que é uma coisa que a gente costuma analisar ali na Finter, nada mais é do que a gente pegar a receita bruta ali, a receita total do cliente, a gente abate todas as despesas variáveis, custos variáveis, os impostos, para a gente chegar a um resultado que é esse resultado que a gente chama de margem de contribuição. Aquilo ali mostra realmente o resultado que aquele determinado serviço, aquele determinado produto está gerando, está contribuindo para que a empresa consiga bancar os custos e as despesas fixas, né? Então, a partir do momento que você chega num resultado, e daí só explicando a questão do custo e as despesas fixas, os custos e despesas variáveis, eles vão variar de acordo com o volume da sua venda, né, ou da sua produção. Então, quanto mais você produz, quanto mais você vende, mais despesas e custos ele vai gerando. Então, são esses custos e essas despesas variáveis que a gente considera. Se um determinado produto ou serviço ele já tem a sua margem de contribuição negativa, quer dizer que ele não está nem se pagando, né? Você está produzindo, você está tendo desgaste, você está pagando o vendedor, você está pagando mercadoria, você está pagando impostos e esse produto ficou negativo para você. Qual o sentido de continuar vendendo, prestando um serviço, sendo que ele já não está nem se pagando, já está me dando prejuízo já na largada. Então, esse é um indicador que a gente costuma analisar bastante e a partir dali a gente vai abatendo todos os custos e as despesas fixas. Quando a gente abate ali os custos e as despesas fixas, a gente chega realmente à margem líquida ali. A gente tem o resultado, se a empresa ela tem lucro ou se ela tem prejuízo, né?
A empresa que tem ali o resultado, que a gente fala de resultado zero, aí a gente já entra na esfera do indicador ali, né, de ponto de equilíbrio. É o momento que a sua empresa não tem nem lucro e nem prejuízo, né? Então, assim, é um outro indicador que a gente consegue levar em consideração, que é o ponto de equilíbrio. E daí existem algumas fórmulas, né, algumas partes técnicas ali que a gente consegue mensurar para o empresário qual é o ponto de equilíbrio, qual é o valor do ponto de equilíbrio, né? Analisando alguns números dele ali, a gente consegue falar, ó, se o teu faturamento for X, já com base nas informações ali das despesas também, que a gente tem tudo isso já registrado dentro do controle financeiro, quando você atingir um faturamento de X, você vai atingir seu ponto de equilíbrio. Tudo que você vender a partir dali já começa a reverter em lucros para sua empresa. Caso você não consiga atingir essa faixa ali de faturamento, possivelmente sua empresa ela vai finalizar ali com prejuízo, né? Então são alguns indicadores. Aí a gente entra também na parte de capital de giro, que eu falo também que é um indicador, né? O capital de giro, que é o quanto de dinheiro a empresa precisa ter no negócio dela, mas que ela não tem que ter na cabeça dela que ela não pode mexer, né? Tem que estar ali, a gente vê muito falar de analogias falando a um tanque de combustível, né? Que é a reserva. Quando acende a luzinha lá do carro que você entrou na reserva, não é porque ele faz mais 15, 20 quilômetros que você vai andar mais 15, 20 quilômetros. É só um sinal de que você precisa procurar um posto e abastecer. E no capital de giro é a mesma coisa. Na pandemia isso aí voltou muito à tona, né? Voltou muito à tona. Então, assim, eu tenho meus recursos financeiros, eu tenho prazos de pagamento de fornecedores, eu tenho prazo de recebimento de cliente. Se o meu prazo de recebimento do cliente é muito mais longo do que o que eu tenho para pagar, eu preciso ter algum caixa que vai suprir as minhas necessidades dentro daquele período, né? E esse é o capital de giro. Então, assim, ele está ali para momentos de emergência e que tenham uma data para retornar para o seu caixa. Quando o seu cliente pagar, esse capital de giro tem que retornar. Então, é um respiro que você tem, né? Durante esse ciclo ali que a gente fala do operacional, ciclo financeiro, a gente precisa ter isso. E é uma das análises que a gente faz, que é alguns indicadores que a gente leva, né, para o cliente. E tem outros, né? Tem outros que daí são vários, mas os principais que a gente trabalha ali seriam esses. Bacana, bacana. Quer complementar, Sérgio? Não, só ia comentar que tudo isso aí reflete diretamente no custo da captação desse valor, desse financeiro, né? Você tendo uma empresa mais organizada, com índices favoráveis, até o custo financeiro na busca por um capital de giro aí, ele acaba sendo menor, né? Sim. A partir do momento que você já tem uma previsão do teu financeiro, você sabendo até quando você tem caixa suficiente para cumprir com as suas obrigações, você vendo a necessidade de precisar recorrer, se for o caso, a um banco por um capital de giro, a taxa de juros que você vai conseguir no mercado é muito menor do que se você precisar para hoje. Isso. Um empréstimo, o banco vai colocar para você um empréstimo com taxa altíssima e você está desesperado atrás do recurso financeiro e você vai pagar o que te entregarem. Né? Então, assim, o planejamento, ter esse controle até onde que eu consigo levar com o financeiro da minha empresa, em que momento que de repente vai ter um apuro ali nas contas, né, para cumprir com as obrigações, você se planejando, você consegue já ter uma análise, uma tomada de decisão muito mais assertiva. Cara, que conteúdo top, né? Muito bom. Muito bom. Gustavo, assim, a gente está se encaminhando para o final, mas vamos digerir, falar do tema de maneira muito tranquila. Ferramentaria, ou seja, um trabalho de alto nível desse, a gente usa algumas ferramentas, né? Pode citar nomes, né? E as tecnologias, o que elas trazem? Open Banking, o que elas trazem que facilitam o seu trabalho e que você vê que é muito interessante as empresas terem? Hoje, quando a gente oferece o serviço de terceirização financeira para o cliente, de imediato a gente já entende primeiro se o cliente ele tem alguma ferramenta
né, algum software de gestão financeira que consiga contribuir para esse desenvolvimento. Na maioria das vezes, os empresários não têm uma ferramenta, ou se tem, às vezes esse sistema ele é bom na parte de vendas, mas não é bom no controle financeiro. Né? Hoje em dia, a gente tem muito sistemas que entrega bem para um determinado segmento, mas deixa a desejar, às vezes, na entrega do financeiro. Então, assim, quando o cliente a gente identifica que ele não tem um sistema ou que o sistema dele não vai atender a qualidade das informações financeiras, a gente tem alguns que a gente utiliza ali no financeiro. O principal deles é o próprio Conta Azul, né, que é a ferramenta ali, software de gestão financeira, onde a gente faz toda a parte de emissão de notas fiscais, lançamento de contas a pagar, contas a receber. Alguns bancos, o próprio sistema ele já vai lá no extrato bancário do cliente, já importa essas informações para que a gente concilie com contas a pagar e contas a receber. Eu não preciso entrar lá no Internet Bank, gerar um extrato bancário em determinado formato, importar para dentro da plataforma para daí eu começar a desempenhar ali realmente o controle financeiro do cliente. Isso o sistema já traz para nós. O nosso papel é que as informações estejam alimentadas corretamente no sistema e a partir do momento que a ferramenta importa esse extrato bancário, a gente já sabe lá quantas conciliações estão pendentes, a gente já realiza. Então, a gente consegue mensurar o nosso trabalho também com base em toda essa movimentação bancária e se as conciliações, os saldos bancários, caixa, todos eles estão batendo. Para meios de comunicação, a gente utiliza muito o WhatsApp. Hoje, acho que é a ferramenta principal. Mais utilizada, porque assim, o empresário está na rua, está tomando café com o sócio, com o cliente, pagou lá a conta lá na padaria, manda foto para nós, a gente já fala do que se trata, a gente já alimenta dentro do contas a pagar, a gente já sabe se foi pagamento no débito, no crédito, em dinheiro, enfim. Então, assim, hoje o WhatsApp ele tem se tornado uma ferramenta assim, de muita velocidade para que a informação chegue para nós, né? A gente consegue lidar com fornecedores para enviar notas fiscais, enviar boletos diretamente para o nosso e-mail e sem passar muitas vezes pelo cliente, a gente só valida depois se aquela informação, se aquela despesa realmente ela existiu. Até o próprio software Conta Azul já traz para dentro também, né? Isso, o próprio Conta Azul, notas que se referem à compra de mercadorias, o Conta Azul ele já traz isso de maneira automatizada para nós. A gente só precisa acessar lá uma das opções e validar essa compra, a forma o prazo de pagamento, enfim. E algumas notas de serviço que daí isso realmente a gente tem que capturar as informações ali de alguma outra forma, tá? Mas de maneira geral, Google Drive, e-mail, WhatsApp, Trello também. O Trello a gente usa muito para questões assim, como a gente tem um time e uma das propostas da Finter é assim, o cliente contratar alguém para fazer o financeiro dele, mas que esse alguém não tire férias, não fique doente, não se ausente. Porque, assim, uma das dificuldades que o empresário tem é assim, contratei alguém para cuidar do meu financeiro. Se essa pessoa ficou doente, o financeiro dele vai ficar parado até que essa pessoa retorne? Ou o funcionário vai sair 30 dias de férias, vai ficar 30 dias o financeiro parado, sendo que o empresário precisa das informações para tomar as decisões. Como nós temos um time para atender a terceirização financeira, lá eles também vão tirar férias. Lá eles não são robôs, né? Mas quando um sai de férias, a gente tem um time que o outro vai lá, absorve aquela demanda e mantém 12 meses do ano um financeiro ativo para o cliente. Né? Então, acho que isso também é fundamental ali para gerar essas informações. É um diferencial, né? É o diferencial. Nós, por sermos contadores, vocês sabem disso, que além do caráter técnico da profissão, tem alguns vocabulários bem técnicos, nós temos esse caráter pedagógico. Que você fez um pitch de vendas aí, não sei se você notou, que eu acho que vai ser até editado para que isso seja um pitch de vendas. Mas esse caráter pedagógico que o cliente vai ter, dos índices, formação da formação do preço de venda, saber como elaborar a DRE, como elaborar um fluxo de caixa. Isso é difícil. Não desmerecendo, mas um profissional que você paga ali R$1.000, R$1.500 do financeiro saber tudo isso. Me desculpe. Né? Então, acho que esse viés pedagógico só a Finter oferece para você. E até, Marcelo, fazendo um complemento com isso que você falou,
O empresário foi lá e contratou, por exemplo, um profissional, vamos falar assim, o piso da categoria, né? Que é o mínimo que ele poderia pagar para um profissional. Na categoria dentro da categoria certo, do segmento da atividade dele. Uhum. Muitas vezes esse profissional até pode ter um determinado conhecimento, mas ele vai estar ali sentado na mesa esperando que o empresário delegue o que ele precisa fazer. E muitas vezes o empresário ele não tem o tempo para delegar, né? Então, assim, dentro da Finter, dentro desse nosso time, o empresário precisa passar para nós a informação, a despesa, o que aconteceu. A receita, a partir do momento que nós emitimos as notas fiscais ali, a informação já chega para nós. Então, todo esse trabalho de como que eu vou registrar uma determinada informação, uma determinada despesa, qual categoria que eu lanço, é material de uso e consumo, é uma mercadoria para revenda, é despesa operacional, despesa administrativa, imobilizada. Então, assim, todo esse conhecimento nós temos. Então, precisa que chegue a informação e se em determinadas informações a gente não entender do que se trata, a gente vai falar com o empresário, a gente quer saber dele qual foi o objetivo, para que ele quer usar aquilo ali. E daí, a partir do momento que ele nos responde, a gente já sabe exatamente como registrar isso dentro do financeiro dele. Coisas que talvez um profissional, que a gente fala ali com o piso da categoria, ele talvez saiba executar desde que tenha alguém ali delegando as atividades. Isso. E para nós, o empresário não precisa se preocupar com relação a isso. Acho que você corrigiu o que eu quis dizer. Acho que faltou um pouquinho de didática nas minhas palavras, mas era isso que eu quis dizer. Não, mas eu compreendi, é só para ficar... Tá. E pro contador, cara? Contador que tem lá um cliente que tem essa... bicho, eu quero que você faça meu financeiro, mas o contador ele tem algumas dificuldades, como nós tivemos lá atrás. Sim. A gente sabe quanto nós gastamos, nós sabemos quanto nós temos de tempo investido. Faz aí um pitch de vendas como você fez aí pro empreendedor. Na verdade, assim... Só que agora pro contador, né? Não, vamos lá. Pro contador... A gente sabe que hoje está sendo muito falado, divulgado principalmente para contadores sobre a terceirização financeira, o BPO financeiro. E nós que iniciamos lá atrás, a gente sabe todas as barreiras que a gente foi enfrentando, os acertos, os erros, para a gente conseguir a cada dia estar melhorando o nosso produto. E dentro do cenário ali dos escritórios de contabilidade, a gente vê que muita gente está querendo surfar a onda, mas estão despreparados para isso. E eu falo despreparado não é por falta de conhecimento, porque o contador ele tem muito conhecimento. Mas da mesma forma que nós cometemos um erro lá atrás, que um profissional que administra, por exemplo, o setor contábil da empresa também tem cuidado financeiro e acaba não cuidando nem de um nem de outro, a gente sabe que o empresário, o contador, que ele vai cuidar do escritório de contabilidade, cuidar dos serviços contábeis do cliente e também construir esse serviço financeiro, a gente sabe que é muito doloroso, que vão cometer muitos erros. Então, esse também foi um fator assim, que aproveitando, até falando da questão do Fênix, o Fênix nunca viu o outro escritório de contabilidade como concorrente. Não. Viu sempre como parceiro. Tanto é que nessas histórias aí que eu falei que a gente já acompanha há mais de 10 anos do Fênix, tiveram inclusive algumas imersões para contadores, onde atraiu contadores da região, do Brasil, para falar um pouquinho, abrir as portas, né, do escritório para falar um pouquinho da história. Então, o fato da Finter ter surgido dentro do escritório Fênix não faz da Finter uma concorrente de outros escritórios de contabilidade. Pelo contrário, o que nós construímos da Finter é uma empresa para auxiliar o Fênix, para auxiliar o outro escritório de contabilidade que ainda não tem estruturado esses serviços financeiros, mas quer entregar para o cliente dele mais valor. Então, assim, temos algumas parcerias, algumas condições de parcerias para esse contador que busca ampliar o seu ecossistema, né, de entrega de serviço, de falar para o cliente dele, se você, meu cliente, precisa ter um controle melhor das suas finanças, fala comigo, eu sou teu contador, eu tenho um parceiro, eu indico para você um serviço. Então, assim, você agrega valor para o seu cliente. Né? Você não está jogando ele para um concorrente, você está jogando ele para um parceiro que vai fazer esse cliente ter maiores informações, crescer ainda mais e dar mais frutos ainda para o seu escritório de contabilidade. O cliente continua sendo dele. Continua sendo dele. Né? A gente fala assim, tanto aquele contador que quer
nos indicar, né, para fazer esse serviço financeiro, e a gente já faz o tratamento direto com o próprio cliente dele, né? Tudo isso às claras, a gente tem isso muito bem definido, dessa transparência com o nosso parceiro, né, contador, mas também tem aquele escritório que, de repente, ele quer tratar direto com o cliente, mas ele não tem estrutura para executar. Então, esse contador ele pode nos contratar dentro daí do nosso valor de serviço, vamos falar assim, ele pode repassar o custo para o cliente e ele fazer as tratativas diretamente. A gente fala, aí já entra uma quarteirização. O cliente contrata o contador me contrata. Né? Então, assim, a gente, em vez de o contador indicar o cliente dele para eu tratar direto com o cliente, o contador passa a ser um intermediador, né? Então, assim, tem essas duas modalidades que é para dar mais segurança, mais confiança para que o contador se sinta acolhido, se sinta um parceiro e não um concorrente, né? Justamente por conta disso. E o que eu quero deixar mais claro aqui é que foi tempo, foi dinheiro. Nós, não sei se você lembra, mas nós chegamos a devolver honorários por serviços que nós queríamos abraçar e não conseguimos dar conta. Nós devolvamos honorários para clientes e a gente não quer que contador nenhum, Maringá, região, Brasil, faça isso por erros e acertos nossos. Então, por isso, nós, dentro da Finter, nós criamos esse foco nesse serviço, né, para você, contador. Para você, contador, que quer ter essa receita dentro aí do seu escritório. Né? O cliente continua sendo seu. Até para esclarecer, quando a gente fala assim que a gente teve até que devolver dinheiro, né, na ocasião, na verdade, assim, a gente fala que, como todo negócio, precisa ter estratégia, né, no produto, no serviço que está sendo oferecido. E naquela ocasião, nós com um perfil um escopo de serviço, a gente acreditou que conseguiria atender uma empresa que o volume de movimentação dela era um movimento assim que internamente ela precisaria ter umas 4, 5 pessoas para executar aquela tarefa. E a gente colocou isso para uma pessoa fazer. Né? Então, assim, a gente viu que ali dentro do que a gente desenhou e acreditou naquela ocasião que nós conseguiríamos, ali a gente viu que, melhor a gente dar um passo para trás, porque a gente reconheceu qual é realmente a nossa estrutura, nosso público-alvo, nosso público-alvo. Então, assim, nós atendemos pequenas, micro e pequenas empresas. As médias empresas, talvez a gente não consiga entregar a terceirização financeira, mas isso não impede que nós consigamos atingir eles com uma consultoria, uma troca de informações para ajudar ele a melhorar as condições de trabalho, as condições financeiras do negócio. Então, assim, quando liga a qualquer tipo de cliente, e no Fênix costuma fazer algumas reuniões de implantação, que alguns clientes levantam a mão e falam, cara, que legal, serviços financeiros, queria saber um pouquinho mais. Muitas vezes a gente, na conversa ali com o empresário, entendendo como que é a estrutura, o volume de informações da empresa dele, a gente já fala ali na hora que não é o nosso perfil, mas que a gente consegue contribuir com tal papel. Então, assim, a transparência acho que é o principal. A gente não vai se preocupar somente em trazer clientes, sendo que a gente não vai conseguir entregar o nosso trabalho. O nosso foco é entregar aquilo que a gente está prometendo para os clientes. Além de transparência, isso se chama maturidade. Eu acho que a gente, né, por essa jornada que a gente citou lá no começo desse podcast, a maturidade é que fez isso com a gente. E a gente não quer que nossos amigos, que empresários também fiquem pelo caminho. Pessoal, vamos para as considerações finais? Ferrari. Cara, quanta informação bacana, né? Eu acho que discutir sobre a parte de gestão é sempre um desafio para todos nós e um aprendizado, né? Porque nós vivenciamos isso no nosso dia a dia, não vamos dizer 24 horas por dia, mas quase isso, né? Porque hoje a gente
a gente tem essa afinidade com os clientes, então a gente tem essa troca muito boa, então a gente aprende bastante e também isso nos fortalece para sempre estar buscando melhorias. E acho que é esse que é o objetivo que a gente trouxe aqui com a Finter, né? É poder agregar ao nosso cliente, aos parceiros, esse modelo de negócio, né? Que é algo novo, promissor e é o que você trouxe no final aí, que é o foco na entrega, né? Então, antes de tudo, a gente vê isso nos resultados e no trabalho que tem sido executado. E no mais só realmente parabenizar, né, Gustavo, pelo excelente trabalho, pelo profissionalismo. E eu tenho certeza que a empresa, né, sua empresa, está no caminho certo e as consequências futuras serão muito boas. Da minha parte... Vai lá, Gustavão, faz aí as considerações finais. Dentro das minhas considerações finais, eu queria até fazer uma analogia ali, né, dos serviços financeiros para empresa, pessoa jurídica, assim como o médico é para a pessoa física, né? Se você Pro paciente, no caso. Paciente. Você está com uma dor, você procura um médico. O médico, muitas vezes, ele pode até receitar algum medicamento para você, mas na sua maioria ele vai pedir alguns exames. Ele vai querer analisar os resultados de um exame para te falar qual é o seu tratamento, qual remédio você tem que tomar. Quando a gente fala do financeiro da empresa, também a gente está falando da saúde do negócio, né? Então, para que a gente consiga tomar o remédio certo, fazer os tratamentos necessários, a gente precisa ter esses exames. E esses exames nada mais é do que os relatórios financeiros. Então, uma empresa que quer tomar decisões no escuro, sem ter esses exames em mãos, esses relatórios, até pode acertar. Mas as chances de errar é onde entra dentro daquela estatística que o Marcelo comentou, que em torno de 25%, 30% das empresas fecham com 2 anos da sua abertura. Então, muitas vezes porque querem tomar decisões sem ter toda essa estrutura por trás, essas informações para facilitar na tomada de decisão. Então, o que eu posso falar até de mensagem, né, para os empresários ali, que se identificaram de alguma forma com a sobrecarga das atividades da empresa, que está ali cuidando financeiro, vendas, estratégia, busca de parcerias, que de repente não tem uma estrutura física para contratar um profissional e colocar ali, ou que de repente sabe da necessidade de ter alguém, mas o custo que envolve a contratação de um profissional registrado às vezes está muito acima do que o orçamento dele permite. Fala com a Finter, fala com a gente. Vai fazer total sentido para o teu negócio. Custo muitas vezes chega a ser 50% do que a contratação de um profissional registrado, né? Então, assim, ficou com dúvida, tem interesse em saber mais o que é a terceirização financeira, tem as plataformas, né, digitais ali, Instagram, Facebook, site, enfim. Tá com dúvida ainda? Entra em contato, WhatsApp, fala com a gente vai querer entender melhor como funciona o seu negócio, a gente vai explicar melhor como que funciona a rotina da Finter e a gente vai fazer um bom trabalho aí para o desenvolvimento da empresa. Então, além disso, só agradecer pela presença, a estreia do FNX Cast, Fênix Cast, né, ser o primeiro aqui, né, a estar falando com vocês. A gente fica nervoso, mas normal. Acho que deu tudo certo. Passou o recado. A gente conseguiu orientar, explicar, falar um pouquinho da nossa história, que eu acho que é importante, né? O cliente, antes de nos contratar, saber um pouquinho de quem nós somos, né? Da onde que nós surgimos. Sim. Então, é essa confiança aí que a gente quer passar para os clientes. Sim. Bom, papo de gestão sempre é bom. Ainda mais com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente convive o dia inteiro, que lá no escritório realmente a gente fala só dos clientes, né? E de cases de cliente. E quando a gente para vir falar aqui, mesmo que sendo gravado, filmado, né? Captando a nossa voz aqui, é diferente.
né? A gente pega alguns insights mesmo que nós vamos levar. Poxa, ele falou uma coisa aqui que faz sentido num trabalho que eu estou desenvolvendo lá, num projeto que eu estou fazendo lá. Então, papo de gestão sempre é bom. Ainda mais sendo no primeiro FNX Cast, né? Então, só queria agradecer a todos vocês. Nossas empresas, Fênix, Finter, só tende a crescer. Por quê? Porque nós estamos em movimento. Nós estamos em evolução. Isso é um primeiro passo. Pessoal, queria agradecer quem acompanhou a gente até aqui, seja por vídeo, por voz, né? E quero dizer também que a gente vai ter muito mais conteúdo, como outros de gestão. Beleza? Beleza. Forte abraço. Obrigado.